Fala, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal BitCrypto. O vídeo passado eu pensei que ia dar tempo de trazer as outras informações, eu preferi encerrar o vídeo ali, né, em 23 minutos, e vamos aqui continuar para a gente trazer a informação sobre tudo aquilo que a gente vem estudando aqui, a forma como o mercado se comporta, aquele padrão de final de semana, lembra? E a gente vendo toda sexta-feira acontecia um probleminha, salvo algumas coisas que ocorria no dia de semana, igual processos da SEC versus Ripple, alguma informação na área ali, né? De repente, eu falando para você, pessoal, todo final de semana, o padrão que eu estou notando é que tem uma queda, tem a realização de lucro, né? A gente até fica assim meio fora da órbita, né? A movimentação do mercado a gente acha que é normal, mas aquele padrão ocorrendo, toda semana ocorrendo, toda sexta-feira o mercado dá uma caída, e quando cai, todas aquelas criptomoedas que trabalham um padrão estranho sobem, e aquelas que a gente acompanha, né, sempre permanece ali estagnada ou até cai e não volta. E é a mesma coisa que está ocorrendo agora. E é esse padrão que eu quero mostrar para vocês, tá? Já mostrei isso, já falei isso um monte de vezes para vocês, só que é isso que eu quero que vocês observem agora, nesse momento onde a gente está passando por uma coisa muito mais séria, tá? E aí, o que aconteceu agora? Nós estamos vendo aqui, ó, as criptomoedas, né? Onde o Bitcoin praticamente está se recuperando facinho, Ethereum a mesma coisa, BNB nem se fala, né? XRP tá ali, 2,59, né? Solana já tá no 194, né? A Cardano não conseguiu. A Dogecoin já ultrapassou aqui, né? Mas em capitalização de mercado. Mas ela é uma moeda meme. Ah, mas você tá falando que tem um padrão. Tá aqui o padrão, ó. Solana praticamente se recuperando. Eu falei até no vídeo passado. Ela ainda vai flipar XRP. Vocês querem apostar? Ela vai flipar o XRP. Fique atento, tá? Por que eu tô falando isso, gente? XRP, Cardano, Stellar, todas elas, Algorand, Hedera, se brincar ali, XDC eu não fui olhar, mas essas criptomoedas que não está envolvido nessas maracutaia, né? Eles até podem fazer despejos dela, mas eles não buscam elas de volta. Eles fazem despejo dessas criptomoedas para jogar elas para baixo, e depois eles pegam, só recompra as outras. Para quê? Para sempre tentar empurrar essas moedas para baixo, né? E aí, quem é investidor e está nessas criptomoedas aqui, ele simplesmente vai achar bom, vai falar: opa, peraí, vou ficar feliz agora, porque é certo que essas criptomoedas aqui não vai mais ameaçar, porque a liquidez está toda aqui. Só que essa liquidez que está toda aqui não é a verdadeira liquidez que tem que estar no mercado. A verdadeira liquidez é a liquidez que os institucionais vão colocar, tá? Essas daqui tem alguma liquidez de algumas instituições? Tem, que são aquelas que já estão compradas há muito tempo e agora eles têm que avisar para a Receita Federal que eles estão comprando ou que eles já estavam comprados. E se eles falarem que está comprando agora, eles vão falar que, por exemplo, se eles tinham 1.000 unidades de Bitcoin e agora eles precisam de avisar para a Receita Federal que eles tinham essa criptomoeda, eles vão falar que comprou, né? Mais 1.000 unidades. Aí agora ele tem 2.000. Ah, mas a Receita verifica no on-chain
Sim, mas eles podem entrar num acordo. Ou eles podem tentar dar um migué e a Receita aceitar, né? Então, eles têm que se manifestar para evitar problemas. Lembra do Roger V? O cara devendo aí a Receita Federal, teve que se abster da sua nacionalidade americana e foi embora dos Estados Unidos. Mas mesmo assim a Receita ficou no pé dele, né? Mas tudo bem. Então, o padrão é esse. Todas, cai tudo, mas só sobe aquelas que eles querem, tá? Até o momento. Depois que a regulamentação tiver prontinha, efetiva aí, eles vão notar que essas criptomoedas aqui não vão mais ser subjugadas por essas daqui, tá? Bom, vamos lá. A primeira pergunta que eu fiz, tudo aqui vai ser relacionado ao Twitter, tá, gente? Ao X. Porque eu acompanhei o X, fiz alguns comentários e fui mostrando para quem acompanha o canal aqui o que realmente, né, estava acontecendo. Tudo que a gente já falou aqui, a gente vê que agora as pessoas estão se ligando, parecendo até dar a impressão que muitos deles até já assistem o canal aqui, né? Mas não é. É porque a consciência das pessoas vão notando o que está acontecendo no mercado, tá? E a gente já notou isso aqui faz muito tempo, desde quando eu iniciei o canal Esmola Cripto, tá? Quem conseguiu comprar alguma coisa nessa loucura, né? E aí alguns disseram, né? A Binance não deixou, né? Aí teve gente que falou aqui que tentou várias vezes comprar e vinha mensagem falando que a Binance estava passando por momentos de falhas do sistema. O Rodinelli, esse foi o visionário. O Rodinelli tentou, disse que tentou na Binance, na KuCoin e nada. Eu vou deixar marcado aqui, ó, KuCoin, para vocês não se esquecerem, tá? Lembra da outra vez que eu marquei? E aqui a Binance, ó, vou deixar marcado para vocês não esquecerem do que ele tá falando. E eu agradeço demais ao Rodinelli por ter passado essa informação aqui, porque foi uma experiência dele. Mas nós vamos ver alguma coisa sobre isso. O GX Luiz tá falando aqui, ó, as entradas parciais caem bem nessa queda. As boas estratégias de acumulação, né? Ou seja, para você comprar. Muita gente não conseguiu, gente. Você conseguiu? Coloque aí nos comentários. Vamos lá. Aí eu coloquei assim, ó, os maximalistas de Bitcoin vão se acostumando porque dias piores podem estar sendo programados. Porque isso pode ser só um teste, né? Ver qual é a reação do mercado. Se o mercado cai e volta, a gente chama isso de resiliência, né? E todo mundo volta junto, é uma resiliência efetiva, né? Todo mundo voltou junto, é sinal que todo mundo está confiando na sua criptomoeda. E aquelas que não sobem tão rápido, é porque ninguém acredita nela? Muitos vão pensar dessa forma, mas não é. É porque o dinheiro grátis saiu dali e está indo lá para cima, como eu expliquei aqui. Então, a precificação do ativo é mostrada, que o preço do XRP, nesse momento, era para estar 2,58 mesmo, da Cardano, 70, da Stella, 34, porque tem muita gente que entra para especular, tem muita gente que entra para sacanear também, porque não tem regra, né? O cara vai lá, compra 1 bilhão de XRP, aí o preço vai lá em cima e fica esperando mais gente entrar. E vai acontecendo uma acumulação. Daqui a pouco ele mesmo despeja e leva toda a liquidez daqueles que entraram após ele. Dessa forma funciona como uma pirâmide. Pode ser qualquer criptomoeda, até as que resolvem o problema do mundo real. E aqui não é diferente. Então, os maximalistas têm que se acostumar que pode ser um teste e que possa estar vindo coisa pior por aí. Você não sabe quem é Satoshi Nakamoto ou sabe? Você não sabe que se realmente a sigla BTC não significa que ele era apenas um teste, né? Um beta teste, como vocês falam aí, né? Fique esperto, hein? Aí acontece, vem isso aqui. Lembra que eu marquei aqui? Cadê? Foi aqui não, gente. Acho que foi aqui mesmo, né?
Foi aqui, ó. Lembra que eu marquei Binance e KuCoin, que o Rodinelli escreveu aqui? Olha agora aqui, ó. Últimas notícias. Binance investindo milhões em BNB para impulsioná-lo para o ATH e liquidar posições curtas. Eles estão jogando sujo. Olha o preço da BNB. Só subindo. Gente, ó, subindo, subindo, subindo. Sem... Como se não houvesse amanhã. Gente, e ele não caiu muito. Caiu uma merreca e subiu mais do que... Você tá entendendo isso? É como se a Binance tirasse liquidez de investimentos de XRP, Cardano, Stella e jogasse na BNB. Vamos dizer que ele tenha vendido o seu XRP, a sua Cardano, a sua Stellar, suas criptomoedas que não subiu para ele jogar dentro do BNB. Ou seja, eles vão ter capitalização para, se qualquer coisa houver uma corrida dos bancos para XRP, Cardano e Stella na Binance, eles ter como vender BNB e pagar, devolver para você. No entanto, o que está na carteira deles provavelmente não deve nem ser mais o seu XRP, é BNB. E você falar assim, eu quero meu XRP. Quem tem pouco vai conseguir sacar. Agora, aqueles que têm 1 milhão, 2 milhões, 1 bilhão, se tiver 1 bilhão lá, né? Claro que não. Mas quem tiver 1 milhão e muitos que tem 1 milhão for lá buscar, talvez não consiga sacar, tá bom? Porque provavelmente eles tenham vendido muitas criptomoedas que eles acumularam, não com o dinheiro deles, mas você depositando lá, e foi lá e fez isso aqui. E agora a gente observa isso aqui também, ó. Olha só. Eu vou abrir isso aqui em uma nova tela para ficar mais aqui, mais visível aí. Binance Hot Wallet, carteira quente, Cold Wallet, carteira fria, 298 aqui, ó. Há 7 horas atrás, tá? Na rede Ethereum aqui também, ó. Tá? Isso aqui se brincar é uma transação só isso aqui. Aí aqui, ó, BNB embalado, né? 260, ó. Tá vendo que aqui é uma transação só e essas 4 aqui é uma transação só também, ó. 260 aqui, ó, na rede Binance. E olha isso aqui, OKX depósito. Ele retirou da carteira quente e mandou para OKX 90 BNB. E tudo a 22 horas. Olha isso aqui, gente. O tanto de negociação numa lapada só. Eles não mostram os segundos para não deixar a gente ver que foi feito em alta frequência. Aqui a retirada para OKX e retirada para KuCoin. Lembra por que eu marquei lá? Né? Ó, mandou para KuCoin. E aqui eles enviando da PancakeSwap, né, para Binance. Ó, 90 unidades. BNB embalado. Wintermute. Lembra da Wintermute? Meu amigo, trabalhando junto, né? Aí, ó, criador de mercado, ó. Você acha mesmo que essa Wintermute é uma empresa americana, estrangeira? Essa Wintermute aqui, com certeza, eu nunca fui atrás, não. Mas com certeza pode, se você pesquisar, se a gente pesquisar, a gente encontra um fio vermelho aqui no meio, tá? É muito... tá na cara isso aqui. E olha só, 102.997 BNB. Aqui é a outra transação. Aqui tá acontecendo um prox, né, da Blazing. Aqui, ó, o Wintermute mandando 316 BNB para Binance. Aqui a Binance enviando 316 mil aqui, 317 mil aqui. E aqui a Binance enviando a Hot Wallet para o Wintermute. E ó, a mesma carteira tá trabalhando aqui nessas duas, tá? E essa aqui é diferente, ó, porque aqui é 0xBB e aqui é 0xBD. Né? E essas duas aqui é a mesma, ó.
Aqui é só 317, que não tem um ponto, e aqui é só 317 mil, né? A não ser que que era para ser 317 mil, aqui só 317. Ou isso aqui é frações, gente? Eu acho que deve ser frações, né? Ponto, daqui para o ponto é fração. Então é isso mesmo. Não é 316 mil, não. É 316 unidades, né? Que essa transação começa de baixo para cima, né? A ordem cronológica dela, porque elas vão acontecendo e as mais novas vão ficando em cima. Aí de baixo vai se afastando. Então, pode ser que isso aqui seja taxas, né? Ó, pagou, transferiu da Binance para o Wintermute 317. A Wintermute mandou para a Binance já 316,997, pagando taxa, né? Aqui mandou da Binance para esse Prox 97,98, e engraçado que aqui já mudou, né? Fez foi aumentar. A Blaze mandando para Binance 98, maior, o valor maior, né? Mas só para vocês terem uma ideia, né, que a KuCoin, OKX, todas as exchanges chinesas sempre estão trabalhando juntas ali, né? Elas têm uma facilidade muito grande, né, de interconectar os valores deles, né? Quem comanda toda essa liquidez aqui, gente? É quem comanda o mercado, né? Vamos lá. Aqui, ó, o Dr. Martin, né, lá da Huobi, é o da Uphold, ele fala assim, ó: suspeita-se que a queda do mercado de criptomoeda em 11 de outubro tenha sido um ataque direcionado que explorou uma falha no sistema de imagem da conta unificada da Binance. O problema surgiu do uso de ativos como o USDE, nós já falamos dela aqui, Ethereum embalado na rede Binance e Solana embalado na rede Binance. Agora esse N aqui eu não sei de que é, não. Como garantia, né? Eles deram isso aqui como garantia. Anota aí, ó. Vou marcar aqui de púrpura, né? Como garantia, cujo preços de liquidação se baseava no próprio mercado à vista, volátil do mercado, e não em dados externos confiáveis, que no caso seria a utilização de um oráculo, né? Quando o mercado caiu, esses ativos de garantia despencaram, por exemplo, a USDE para 65 centavos de dólar em vez de manter $1, causando um colapso em cascata na margem que forçou liquidações massivas, incluindo os grandes formadores de mercado. O ataque foi programado para explorar uma janela entre o anúncio da correção pela Binance, lembra? Foi programado, ó. Tudo indica que foi programado. Botei de vermelho para vocês lembrar da China. E a sua implementação, resultando em perdas estimadas de 500 milhões a 1 bilhão. Este evento destaca riscos críticos na políticas de garantia e na gestão de riscos das corretoras. Esta é a Luna 2. Eu estou perguntando, né? Mas aqui tá. Esta é a Luna 2. Eu tenho um segmento de informações aqui, mas eu vou no mesmo post, eu vou aqui, ó, em Paolo Arduino. Vamos encontrar Paolo Arduino aqui. Deixa eu ver se é esse aqui. Não, não é esse. Eu nem sei qual que é, gente. Paolo Arduino. Vamos ver se é aqui ele, ó. O que ele disse? O que ele disse aqui em uma postagem, quer ver? 22 horas. Cadê? Ele todo felizão, né? Ele falando sobre as reservas. A mesma coisa praticamente que o nosso amigo falou ali, ó, da Uphold, tá? Deixa eu achar ele aqui, porque é um comentário que ele fez sobre
Eu vou fazer o seguinte, eu vou digitar aqui, ó, na pesquisa, chiclete. Não, chiclete, eu acho que é gum, né? Que é, gum. Engraçado que ele não tá me entregando a informação, né? É, teve outra informação lá que eles colocaram, mas eu não vou lembrar que ele colocou, né? Vamos ver se mais para baixo tem aqui informação. Não tem, só tem essas duas aqui. Bom, mais recente, vamos ver. Esse GUM que eu tô falando, gente, é porque ele fala que se você usar ativos fracos como reserva, né? Aí ele cita um monte de besteira, inclusive chiclete, né? Chiclete mascado. Ah, pode ser isso que a gente não encontrou aqui. Chiclete mascado. Vamos ver se acha alguma coisa aqui. Nos comentários dele. Aqui é 22, é os mais recentes. Não tem. Só se ele apagou, tá? Mas ele fala sobre isso. E lembra o que o próprio menino aqui tá falando, ó. Já voltar na tela dele lá. Até já saiu ali. O que o senhor da Uphold tá falando, né? Sobre as reservas que a Binance utilizou, né? Que foi aquela, inclusive aquela stablecoin sintética lá, tá? Bom, vamos aqui, ó. De repente aparece aqui, peraí. Isso aqui deve ser interessante também. Deixa eu ver o que tá dizendo aqui. Perda de 500 milhões. Bom, aqui, ó, o presidente Trump responde aos controles abrangentes da exportação da China, chamando a medida de chocante e repentina, enquanto o Bitcoin sobe de volta para a faixa de 114 mil, né, que é a faixa que nós já estamos aqui, 114. E aqui é o Trump. O que, que ele falou depois do que ele tinha dito, né? Ele disse primeiro que estava taxando a China em 100% ali, né? E olha o que, que ele diz aqui, ó. Você sabe, eles atingiram o mundo com algo que realmente não é algo que as pessoas fariam e foi chocante. Posso dizer que Howard, eu, Todd e Scott já falamos sobre isso antes e dissemos: de onde veio isso? Foi do nada, certo? Do nada, eles criaram todo esse conceito de importação e exportação e ninguém sabia de nada sobre isso. Então, se eles revogassem seus controles de exportação, o novo anúncio seria revogado? Olha, vamos ter que ver o que acontece. É por isso que eu fiz isso em 1º de novembro. Vamos ver o que acontece. Então, ele está falando sobre a China ter criado regras ali das importações e exportações, né? E que foi de uma hora para outra, assim, que eles mudaram as regras das importações e exportações, o que foi um tipo de contra-ataque da China, né? E o Trump ficou esperando. Ele disse que até dia 1º de novembro ele vai esperar. Lembra desse cara aqui, ó? Ele é da Cantor, né? Cantor, que é aquela empresa que é ligada na China lá, que ele se afastou para entrar nesse governo aqui, né? Então é ele aqui, ó. Não sei o que lá, Frieds, uma coisa assim, o nome dele. Lembrando que a Cantor, para quem não sabe, a Cantor tá se envolvendo aí, parece que ela tá querendo criar a sua própria stablecoin, né? Eu, eu, eu posso te mostrar aqui, quer ver, ó?
que a Cantor tá falando. Eu tô trazendo informações assim que tá aparecendo na Cantor, na mente, só que ela não vai aparecer aqui, né? Ah, difícil de achar essa. Vamos ver se a gente acha por aqui. Cantor. Cantor. Eu não sei se é assim. Aqui, ó. Canton Network. Ó. Canton. É Canton, não é Cantor, não. Eles falaram alguma coisa essa semana sobre criptomoeda. Sobre criptomoeda, não, sobre stablecoin. Aqui, ó. Algo como essa Gcanto, tá? Vamos ver aqui, ó, mais na frente que eles estavam falando alguma coisa sobre isso, ó. Sobre qual caso de uso on-chain você gostaria de saber mais, né? Aqui tá falando sobre parcerias institucionais, né? Adoção institucional das finanças, dizendo que eles estão no centro disso. Aqui, mais uma vez, as instituições constroem com confiança quando a confidencialidade é garantida. ZK, né? Tá chegando aí. Mas tudo tem a ver com essa daqui, ó. Com essa informação aqui. G. Canton. Onde foi, gente? Ah, já passou. As mais recentes aqui. Aqui foram respostas. Aqui, ó. G. Canton. Tem alguma coisa a ver com isso daqui, tá? Bom, outro detalhe que não tá aqui, né? Que eu tô lembrando, ó, vendo aqui a base, né? É que a Kraken está sendo anunciada como a exchange número 1. Ela, inclusive, passou a Coinbase, tá? Em termos de ser considerada aí. E antes era a Coinbase, né? Considerada a exchange número 1 dos Estados Unidos, e agora é a Kraken, tá? Isso tudo foi informações que eu já peguei aí na internet, só que eu não separei aqui, tô lembrando aqui, tô trazendo para vocês. Aqui esse perfil da Ethereum, né? O cara da Ethereum aí, ó, independente, educador independente, influenciador, né? Ele diz assim: hoje foi um dos movimentos mais loucos e rápidos da história das criptomoedas. Bitcoin e Ethereum se saíram relativamente bem em comparação com a cauda longa das altcoins, que despencaram mais de 70%, com algumas chegando a cair a mais de 95%. Normalmente não gosto de conspirações, mas claramente esse não foi um comportamento normal de mercado. Até ele tá vendo isso, né? Aí a galera fala, simples, eles transformaram os criminosos on-chain na nova onda da moda. A maioria das pessoas tinha uma cesta de altcoins em imagem cruzada, incluindo os golpes mais recentes e brilhantes. Um deles caiu e a cascata tira tudo. Não pense que é uma conspiração, pense que é apenas uma alavancagem desfeita causando um efeito cascata. É também da Ethereum. As criptomoedas sempre estarão muito expostas a isso, muito mais do que os mercados de TradeFi, que são regulamentados em termos de alavancagem máxima, mas têm disjuntores para interromper todas as negociações durante grandes quedas. Tá vendo sobre aqui falando mais uma vez sobre regulamentação? A estrutura geral de mercado já vinha sinalizando uma forte queda há algum tempo, mas todas aquelas agitação em torno de metas absurdas para o fim do ano criou uma multidão de verdadeiros crentes e seus stops, né, desencadearam uma reação em cadeia. Já vimos isso antes, quanto maior a agitação, mais forte a queda. Ativos liquidados são voláteis, é por isso que pessoas especulam com eles, mas a espada da liquidez corta para os dois lados. Aí tá dizendo que foi incrível. As altcoins foram eliminados. O cara ficou feliz, né?
porque diz que as altcoins foram eliminadas. E é aquilo que eu comentei para vocês. Eles pensam que as altcoins foram eliminadas, mas os preços reais das altcoins, principalmente essas que resolvem o problema do mundo real, tirando a Cardano ali, que ainda não posso dizer isso, que resolve o problema do mundo real, é esses daí, gente. Eles estavam realmente bem alavancados, estavam super faturados, tá? Com dinheiro que talvez não seja o dinheiro do mercado secundário normal, tá? Tanto é que não teve chance para a galera comprar, tá? Teve muita gente que não comprou, só comprou aqueles que já deixaram suas ordens penduradas. E mesmo assim, dependendo da criptomoeda, as ordens podem ter sido bloqueadas ali, não ter sido executada, tá? Com esses problemas aí. Isso é bom até fazer a pergunta aqui, se você tinha ordens lá pendurada, igual uma vez a Vanusa disse que ia deixar uma ordem lá. E eu até comentei aqui com vocês, gente, 1,60 por aí. Se eu até comentei na live e a Vanusa até perguntou depois, seria bom deixar uma ordem? Bom, se você tinha dinheiro, eu respondi isso, né? Se você tem dinheiro para deixar a ordem parada ali, pode ser que ela nunca seja executada, mas se ela deixou, com certeza ela foi liquidada. Eu queria até saber, Vanusa, se você conseguiu ou se você deixou essa ordem lá, tá? Se deixou, com certeza você conseguiu pegar elas lá. E se alguém escutou eu falando isso, né? Falando, gente, pode ser que volte rapidamente. Só que eu nem imaginava que seria nesse momento aqui, tá? De certa forma, eu falei e com o tempo o ceticismo vai vindo, né? Você fala, olha, acho que isso aí não acontece mais não, tá? O Daniel aqui veio com sarcasmo, né? Falando aí da galera que gosta de falar das previsões. A recuperação de preço pode levar até 7 anos. O ciclo de recarga varia. Para recuperações relacionadas à ISO 20022, consulte seu influenciador otimista local sobre clareza jurídica e efeitos colaterais. O uso pode induzir delírios como lastreado em ouro, né? Lembra que a galera gosta de falar o XRP lastreado em ouro, recompra iminente do governo, desvaneios com livro razão privado, afinidade com pastas vermelhas, o reflexo vira a chave, augúrios, aí fala aqui, Mr. Pool e receitas de 589 dólares, avistamentos em corredores ODL e imagens de Fênix são comuns. Se os sintomas persistirem após 4 ciclos de mercado, por favor, toque na grama, ou seja, põe o pé no chão. Não é aconselhamento, os validadores podem cobrar separadamente. Então, ele tá sacaneando os caras aí, né? Porque ele, inclusive, esse aqui ainda fez comentário aqui, ó. O preço, o XRP conta com alto, não sei o que lá, integrado por preço, né? Aí ele pegou e fez esse sarcasmo aqui. Aí eu me fiz a pergunta, o comentário. Isso é interessante. O que é interessante? Isso aqui, ó. Essa foi uma descarga bem planejada e coordenada. A antiga baleia abriu uma posição curta em bilhões de dólares. O secretário do Tesouro pediu que tomassem qualquer medida, né, para garantir a estabilidade do mercado. Trump anuncia tarifas de 100% após o fechamento do mercado americano. Alterações descarregando 60% a 70% em uma única vela. Tenho certeza de que algumas entidades muito grandes já tiveram seus pedidos aqui. Eu não ficaria surpreendido em ver uma reversão em V e um rally parabólico em seguida. Ele diz que pode ocorrer, né, a subida novamente. E é o que está ocorrendo. A gente até viu isso em alguma coisa por aqui. Deixa eu ver. Não, aqui, ó. Aqui, né? Praticamente o que ele falou ali, né? Uma subida em V, né? Peraí.
Vamos ver se tem algum comentário. Ó, o cara fala assim, ó, a queda continua. Só que aqui foi no dia 10, né? Provavelmente. Não sei. Não parece um movimento coordenado, ó, defendendo. Mas como algo que tinha que acontecer. O mercado ficou superaquecido pelo hype e por aqueles que compraram. Cara, o grafista fala aquilo que ele nem sabe o que está acontecendo. Estava claro que iríamos romper a partir daquele nível. Já disse isso várias vezes. Ele nem sabe o que aconteceu. Os ataques coordenados que houve aí na internet, né? E estava falando besteira. Por isso que na outro dia nós trouxemos aqui as críticas, né, aos grafistas. Não que não seja interessante os gráficos, tá, gente? Mas tem que não é, o mercado de cripto, ele é desregulamentado, não tem como você ficar analisando gráfico mais. Inside Trade que chama isso aqui, ó. Por quê? O próprio Decobayish Leren, que eu acompanho aqui, trouxe assim: a trama se complica. Uma baleia da Hyperliquid colocou mais de 23 milhões em posição vendida às 16h49, horário do leste de ontem, segundo o CoffeeZilla. Exatamente um minuto depois que o presidente Trump anunciou tarifas de 100% sobre a China, levando a maior liquidação das criptomoedas. Esta é a melhor negociação de criptomoeda do ano. Aí ele mostra aqui, ó. Olha o horário, gente. Os preços. Vamos lá. Aí ele diz assim, ó. É oficial. As criptomoedas acabaram de passar pelo maior evento de liquidação da história, com 1,6 milhão de trades liquidados. Mais de 19 bilhões em posições alavancadas e criptomoedas foram liquidadas em 24 horas, 9 vezes o recorde anterior. A última liquidação aí foi o quê? Foi a Terra Luna, né? Pelo que nós já vimos aqui. Por que isso aconteceu? Vamos explicar. Aí ele tá mostrando aqui, ó, o pavizão aqui, ó. Vamos ver o que ele explica aqui. Esse cara aqui, esse perfil aqui, gente, é perfil que acompanha o mercado tradicional, tá? E ele agora tá dando ênfase ao mercado de cripto também. Mas ele acompanha ISP 500, né? Aqui, ó. Para colocar isso em perspectiva, o evento de liquidação que vimos nas 24 horas foi 17 bilhões, maior que a queda de fevereiro de 2025. Ah, tá. A última foi FTX. Tá aqui, ó. Foi mais de 19 vezes maior que a queda do colapso da FTX em março de 2020. Nunca na história vimos algo nem perto disso. Aí tá aqui, ó. Ele diz assim: em meio à liquidação, o Bitcoin registrou um candle diário de 20 mil dólares. Isso marca uma oscilação de 380 bilhões somente no valor de mercado de Bitcoin em um único dia. Olha só, isso aqui tem alguma coisa a ver com aqueles cálculos malucos que a gente tem que fazer para o preço de uma criptomoeda subir sem que a capitalização de mercado, a entrada, né, líquida dentro do ativo seja baseada em capitalização de mercado. Porque, olha só, em meio à liquidação, o Bitcoin registrou um candle diário de 20 mil dólares somente. Isso marca uma oscilação de 380 bilhões somente no valor de mercado do Bitcoin em um único dia. Olha para vocês verem. Fala para mim se eu tiver errado, tá? O meu pensamento que veio foi isso. Isso é mais do que o valor de mercado de todas as empresas públicas do mundo, exceto 25. Mais uma vez, isso nunca aconteceu na história. Olha aí. Tudo isso aí, ó. Ele diz aqui que é os 20 mil dólares aqui, né? Pelo menos. Vamos lá. O que ele continua aqui? Aí os horários, a ordem cronológica. Mas por que isso aconteceu? Para entender melhor, veja a linha do tempo abaixo. Às 9h50, horário do leste dos Estados Unidos, as criptomoedas começaram a ser vendidas antes da publicação das tarifas do Trump. Ou seja, alguém já sabia que o Trump ia falar. Às 10h57, né, que ele falou. 16
16h30, uma grande baleia assumiu posições vendidas de criptomoeda, depois que ele falou, né? Às 16h50, não, tá certo aqui, ó. Às 9h50, começaram a ser vendidas antes da publicação das tarifas do Trump. Foi a publicação, não foi a fala, tá? E a publicação foi 10h57, ou seja, estavam sempre antecipados, né? A mesma coisa aqui, de 16h30, se antecipou e assumiu posições vendidas de criptomoeda. Às 16h50, Trump anunciou uma tarifa de 100% sobre a China. E aí, aqui já começou sendo vendido, né? E quando o Trump anunciou, né? Lá, ó, olha os tempos, gente. Daqui até aqui, o horário. E depois, aqui, ele entrou na posição lá e aqui ele liquidou, tá? E aqui foi quando ocorreu toda a liquidação de 19 bilhões. Beleza? É interessante o que ele fala aqui. Só que, olha só, daqui, nesse verdinho, a gente pode voltar nesse anúncio do Trump aqui, ó. Que esse anúncio do Trump aqui é a hora que ele anunciou, né? Que ficou chocado, né? Pela repentina mudança da China ali, né? De relação com como que eles estavam lidando com as importações e exportações. E é o momento que estava voltando a 114 mil essa postagem aqui, ó. Dia 10 de outubro, 7h14. E aqui, às 5h20, né? Quando começou a voltar, provavelmente às 7h14, ele foi lá e falou, e aí começou a se recuperar de novo. Tudo parecendo um gatilho ali do Trump, né? Aí, continuando aqui, ó. Eu já errei aonde é que eu tinha que clicar aqui, peraí. É aqui. Cliquei, foi no perfil. A primeira pergunta é: como essa grande baleia conseguiu cronometrar a queda com tanta perfeição? Às 17h20, 30 minutos após o anúncio da tarifa do Trump, as liquidações atingiram 19 bilhões. Os shorts foram fechados imediatamente após a queda, gerando um lucro de 192 milhões ou mais. E tem mais. Aí ele mostra aqui, né? Ó. Aqui é a soma desse com esse aqui. Tá? Aí tem mais aqui. Olha só. Os shorts onde estavam. Ó, Binance é onde tinha mais, quase 1 bilhão. OKX, Bybit, Huobi, BitMEX, Coinext, Bitfinex, Gate e uma DEX de perpétuo, né? Eu acho que chama assim, a Hyperliquid, com também 1 bilhão cravados praticamente, né? Olha só, gente. E aqui, se você olhar, ó, só chinesa. Quem detém a liquidez do mercado tem o poder de executar isso aqui, tá? Aí, ó. Hyperliquid, Bybit, né? OKX, Coinext, tudo aí, ó. Tá? Ele pegou informações de vários locais. Aqui, o tamanho do volume de negociação, né? Olha pra você ver. Vamos lá. Seguindo aqui na sequência, ele diz assim: o principal culpado disso parece ser uma combinação de alavancagem e risco excessivo. Se você observar a distribuição das liquidações, ela foi fortemente inclinada para posições compradas. 16,7 bilhões em posições compradas foram liquidadas em comparação com cerca de 2,5 bilhões em posições vendidas. Essa é uma proporção de 6,7 por 1. Aí mostra aquela mesma tabela, né? Olha isso aqui. Mais uma evidência de alavancagem excessiva de longo prazo no mercado. Olha isso. Todas as principais exchanges, exceto a Bitfinex, tiveram uma porcentagem esmagadora de liquidações longas. Só que quando ele fala todas as principais exchanges chinesas, né, e aquelas
no Brasil não teve nenhuma que pudesse entrar nessa lista aqui, pelo menos que eu saiba, tá? Eu não encontrei nenhuma empresa brasileira sendo criticada ou dizendo que levou chumbo aqui, a não ser que elas investiram dentro dessas exchanges. E por que que a Bitfinex não estava, né, gente? Interessante, né? Ela que é a dona do Bitcoin, né? Praticamente, a Paulo Arduino sempre se coloca como o maior investidor em Bitcoin, né? E tá aqui, ó. Ela não estava, todas, exceto a Bitfinex. A maioria tinha de 90% de posições longas, incluindo 10,3 bilhões somente na Hyperliquid. A mesma troca que a baleia usou. Aqui ele diz, o próximo componente foi o efeito choque, cascata, né? Os mercados ficaram excessivamente lotados na direção longa após uma corrida histórica desde a mínima de abril de 2025. A ganância ultrapassou 60, né? Aqui, ó, como mostrado abaixo, dias antes do acidente. O choque repentino das tarifas dos impostos levou a mudança massiva no sentimento. Ele está dizendo que gerou, mas a gente sabe que alguma coisa coordenada aí aconteceu, né? Quem colocou essas ordens naquela ordem cronológica ali bem certinha sabia o que via acontecer. A liquidez foi o próximo problema. O anúncio de Trump foi feito 50 minutos após o fechamento dos mercados dos Estados Unidos na sexta-feira, ou seja, saída para o mundo real não tinha, né? Porque a liquidez estava trancada. Como visto, muitas vezes, sexta-feira à noite e domingo à noite, geralmente vem com grandes movimentos de criptomoeda. Por quê? A liquidez é escassa. O aumento repentino do volume após a postagem levou a um efeito dominó. Então, o que vem a seguir? Acreditamos que essa queda ocorreu devido à combinação de vários fatores técnicos repentinos. Não tem implicações fundamentais de longo prazo. Uma correção técnica estava atrasada. Acreditamos que um acordo comercial será alcançado e as criptomoedas continuam fortes. Estamos otimistas. Aí ele anuncia aqui, né, que a recuperação da volatilidade da semana significa oportunidade para investidores. A macroeconomia está mudando de ações, está mudando e ações como títulos e criptomoeda podem ser investidos. Aí pergunta se você quer receber análise premium, né? Faz a propaganda dele. Interessante ver vários cenários, né? E várias perspectivas. E aqui eu comento assim: isso aconteceria se o mercado não tivesse um dono. O dono controla a liquidez das exchanges. Por quê? O Peter Schiff, né, que é crítico às criptomoedas, diz assim: a carnificina das criptomoedas continua. O Bitcoin está abaixo de 110, quando ele falou, né, no dia 11. E o Ethereum abaixo de 3.700. Se o Ethereum ultrapassar 3.350, poderá cair para 1.500. Quase 70% abaixo da sua máxima histórica. Se isso acontecer, o Bitcoin poderá cair a 75 mil, uma queda de 40% em relação ao seu pico, eliminando todos os ganhos da MicroStrategy. E aí é que a gente vem. Eles sabem ler o mercado, gente. Ele lê isso aqui e o que aconteceu? O Bitcoin nunca chegou a 110. A Ethereum nunca chegou abaixo de 3.700 nessa queda. Então, não tinha por que eles deixar ela descer mais. Porque se eles deixassem, eles iriam dar razão para ele, porque ele já acertou algumas vezes muitas das previsões dele. E, consequentemente, faria com que o mercado acompanhasse ele, né? Sempre nas análises dele. Então as pessoas não, quem comanda o mercado não quer dar crédito a essas pessoas também, né? A gente tem que observar também que não é só ele que fala mal do Bitcoin e de outras cripto. Tem muitas outras pessoas que falam, tá? E todas elas são acompanhadas aí por esses donos do mercado. Aí ele diz, eu pergunto assim, muitas, quantas? Por quê? Ele foi falar que existem muitos
né? Aqui na continuação, né? Alguém fala assim, ó. Ele fala, esse cara aqui fala assim: cara, você está errado há mais de uma década. Por que desta vez seria diferente? Aí ele fala assim: eu estava certo sobre a maioria das coisas que aconteceram na última década. Você só não percebeu isso ainda. Na verdade, minhas previsões são muito precisas, pois muitas pessoas possuem Bitcoin. Eu perguntei, ó, quem possui? Quem são essas muitas pessoas? Não existe muitas pessoas em Bitcoin, gente. Sim, tem gente que acha que tem bilhares de pessoas com Bitcoin. Não. A gente pode dizer milhares porque pode ter aí uns 10 mil, 20 mil, 50 mil pessoas que tenham Bitcoin. Vamos colocar aí estourando 100 mil. Mas 1 milhão de pessoas ter Bitcoin não tem. Então ele não pode falar que muitas pessoas possuem Bitcoin. Poucas pessoas, a centralização do Bitcoin é muito grande, tá? Lembra que eu falo que as propagandas para chamar a população mundial para as criptomoedas é quase zero? É por isso que eu falo. Gente, esse vídeo ficou maior, tá? Comungo da mesma ideia. Por quê? Eu fiz esse comentário porque esse perfil aqui do velhinho fala assim: a promessa de descentralização era o atrativo das criptomoedas, mas chegou em um momento em que o mundo está se centralizando. Isso é útil ao considerar projetos atuais, não como pureza ideológica, mas como utilidade prática. É isso. O mundo tá controlando poucas criptomoedas. Quando eu digo mundo, não é os 8 bilhões de população, não. É algumas empresas, algumas instituições fintechs e a maioria chinesa controlando toda a liquidez ali, tá? Vamos lá. Já está em 50 minutos, senão vai passar o dia todo aqui. Se preparando para o inevitável, por quê? O Ale Alert está avisando aqui, nesse dia, no dia 11 aqui, né? Haviam transferido 24.674 Ethereum para carteira desconhecida, de carteira desconhecida para Huobi, para vender, esperando mais uma queda. Será? Tá com medo de o Peter Schiff está certo? É, meu amigo, quem tem medo, né? Cadê a confiança aqui? Mais uma, ó. Cadê a confiança? Porque esse perfil aqui disse assim: 3.2 milhões de Chainlink vendidos por baleia na semana passada, né? Aí alguém faz um comentário aqui, ó. Vamos traduzir tudo aqui. Fala assim: alerta de êxodo de baleias, né? Aí fala isso aqui: caíram como batatas quentes, mas o suporte de $14 é uma trincheira inflexível. Quanto que tá lá agora, gente? 19, ó, tá? Tem que ficar esperto porque pode já ter quem se atraque ali, né? Essas empresas podem pegar ela para fazer esse tipo de manipulação que nós estamos vendo aí, né? Já passou, né? É a trincheira inflexível em meio ao frenesi alimentado pelas tarifas, riscos de queda de 12 até $12, mas se mais peixes grandes desistirem, ou rompimento acima da resistência de 16 desencadear a recuperação, que foi o que ocorreu. Meta de curto prazo, $20, já está chegando. Atenção à divergência do OBV, ao rompimento da sobrevenda do RSI e aos aumentos do volume do CCIP. Hora de pescar no fundo do poço? Eu acho que já passou, né? Aí eu pego e comento aqui também. É o mesmo pensamento. E aí? Responde muitas das suas teorias. Mais uma vez, o De Kobayashi Larry falando assim, ó. Vamos traduzir por aqui. Ele fala assim: os investidores estão acordando com algumas notícias importantes da China. Toda a queda das tarifas em 10 de outubro pode ter sido apenas um grande mal-entendido entre Trump e Xi. Interessante, né? A notícia sobre os controles de exportação de terras raras da China saiu em 9 de outubro por volta
das 9h30. 26 horas antes do Trump postar sobre isso. O que acontece? Foi quando a importação e exportação ali de terras raras da China, né? Eles anunciaram ali, né, mais controle ali sobre essas exportações, deixando inclusive contratos com os Estados Unidos pendentes. Lembrando que eu vi uma postagem num jornal, num pasquinho aí na internet, dizendo que o próprio Pentágono estava importando terras raras, tá? Eu não sei se foi por conta disso, mas tudo desencadeou pela China, aonde o Trump foi lá e sentou 100% em cima, né? Este não é um evento noticioso, até que o presidente Trump postou sobre isso um dia depois. Ontem à noite, a China divulgou uma declaração esclarecendo seus controles de exportação de terras raras. Em sua resposta, a China disse que os novos controles não são uma proibição total da exportação. Não tinha fechado os portões lá, né? E que os pedidos que atendem aos regulamentos serão aprovados. Ou seja, é como se eles tivessem tentado dar uma rasteira no Trump, o Trump pulou, deu o anúncio dele, e depois eles falam, não era uma rasteira não, pode ficar tranquilo, nós não íamos te derrubar não. Em meio à queda do mercado de sexta-feira, nossa opinião era que o anúncio de tarifa de 100% por Trump era uma moeda de troca. Vocês vão fechar as portas para nós? Então vamos meter 100% agora em tudo. Após a declaração da China ontem à noite, acreditamos que as chances de a tarifa de 100% de Trump sobre a China entrar em vigor são extremamente baixas. Lembra que ele fala aqui? Deixa eu ver aqui. Ele fala bem no finalzinho aqui, ó, sobre novembro. Sobre isso. Então, se eles revogassem seus controles de exportação, o novo anúncio seria revogado? Olha, vamos ter que ver o que acontece. É por isso que eu fiz isso em 1º de novembro. Vamos ver o que acontece. É por isso que tudo ia ser implementado, essas tarifas de 100% em 1º de novembro. O repórter que perguntou, né, se houvesse revogação lá, né, e ele disse que por isso que colocou lá para novembro, não foi imediato. Gente, a gente tem que entender isso, tá? Porque você tá falando de coisa que não tem nada a ver mais, Anderson. Se você não tá interessado, aí infelizmente você tem que procurar um outro canal para pegar a informação, porque eu tô colocando as minhas perspectivas e eu tenho certeza que 99% de quem está acompanhando aqui deve estar pensando assim. É claro que deve ter 1% aí que deve pensar diferente. A maior liquidação de criptomoeda da história e uma perda de 2,5 trilhões no valor de mercado do ISP 500 parecem ter sido motivadas por um grande mal-entendido. Esperamos outro acordo comercial em breve. E ele diz aqui, ó, continuando, ó. Aquela mesma história, né? Chamando você para assinar eles lá. Vamos voltar ali. Depois disso aqui. Não tem mais nada aqui não. Vamos lá. Aí eu coloquei assim: se isso for verdade, não foi só manipulação, foi um colapso consciente que ocorreria um efeito dominó. Né? Eles sabiam que ia ocorrer um efeito dominó, onde quem ganha é a banca. Quem é a banca? É quem domina o mercado. Onde você acha que a notícia do Trump entra nessa história? Aí vamos ver quem é que está falando aqui. Dr. Martin, né? Acho que nós já trouxemos isso aqui, que ele fala sobre as questões da suspeita de que a queda do mercado de cripto em 11 de outubro tenha sido um ataque direcionado que explorou as falhas no sistema de imagem da conta unificada da Binance, né? Aí lembra aqui da USDE, né? Todas essas moedas. Nós já vimos isso aqui, tá? Aí ele tá dizendo que essa é a Luna 2. Só que outro perfil já disse que é maior do que a FTX e outras, né? São 9 vezes maior do que 19 vezes, né? Que nós vimos. Maior do que tudo que aconteceu no passado. E aqui o VET falando, ó. Os detentores de XRP não entraram em pânico. Na verdade, ontem foi um dia muito calmo.
Antes disso aqui, peraí, gente, eu tô esquecendo de trazer uma informação aqui que eu acho que já até passou. Foi essa aqui, ó. Essa aqui eu deixei passar direto, gente. Eu até coloquei assim, oi, aonde o Vett tá falando assim, ó. Ele fez de novo, né? O que ele fez? Foi o Trump, né? Aí tem um comentário aqui desse perfil ali que diz assim: não se esqueça de que 13 de outubro é um feriado federal em que os bancos estão fechados. 13 de outubro é hoje. Então, domingo vai ficar tudo bem. Segunda-feira, nada vai ficar bem. O presidente Xi é um cara mau. Terça-feira, o melhor, o maior e o mais belo acordo comercial de todos os tempos. Não ficaria surpreso se isso realmente acontecesse. Dando continuidade até aquele Kobayashi falando lá, né? Kobayashi Leri. E o que ele tá falando? É sobre isso aqui, ó. Não se preocupe com a China. Tudo ficará bem. O respeitadíssimo presidente Xi acabou de passar por um momento ruim. Ele não quer uma depressão para o seu país. Eu também não. Os Estados Unidos querem ajudar a China, não prejudicá-la. Um acordo está se desenhando, né? Então, foi isso aqui que eu não esqueci de trazer. Se eu trouxe e estou repetindo, é porque eu estou ficando velho mesmo, tá? Foi quando a gente veio falar disso aqui, ó. Era essa sequência, só que eu fui direto aqui. E por fim, né? O próprio Vett falando aqui, os detentores de XRP não entraram em pânico. Na verdade, ontem foi um dia muito calmo no XRP LED, em comparação. O TPS foi um pouco maior, as carteiras não foram afetadas e as pessoas estavam relaxadas. O pessoal do XRP é construído de forma diferente. Como, gente? Isso aqui, ó, foi bem depois do que eu postei para vocês. O exército XRP, ele tem uma carapaça, tá? Ele é igual jacaré. Ninguém consegue morder ele, não. Ninguém consegue fazer mal a ele mais, não. Tá todo mundo vacinado contra isso, tudinho que tá ocorrendo. Se você não está vendendo mais, assim como eu parei de vender, você está indo no caminho certo. Você tem só que comprar. Não desfaça do seu XRP para comprar qualquer outra criptomoeda, porque um dia você vai se arrepender, tá? Então, você que tem o couro grosso aí, meu amigo, segura sua criptomoeda, porque ela sim é uma criptomoeda que, se você não teve desespero algum, acabou o mercado, é porque você já está pronto. É só esperar, tá? Tem gente até que dormiu na janela, né? E aqui alguns comentários, ó. Algumas palpitações de 1.25, mas estamos tranquilos. Ou seja, ele esperava XRP 1.25 e não conseguiu, né? Era mais pipoca, era mais hora da pipoca, né? Do que qualquer outra coisa. Não dá para controlar mesmo. O surpreendente é que as pessoas não reagiram como se poderiam esperar. Os memes foram 10 vezes aí, 10 por 10 todo dia, né? Aí o outro diz assim, ó: sentei-me e assisti ao programa. Armazenamento refrigerado para a vitória. Não alavanque ou negocie o que você não está disposto a perder. Essa é a regra geral neste setor de todos nós, e todos nós já sabemos disso, né? Aí eu vou... tem um perfil aqui que faz um comentário sobre esses novos investimentos que tem aqui. E a mesma coisa que eu falei para vocês. Vocês vão ver só. Eu vou só lembrar antes da gente chegar lá. Quando você for investir na MXRP, FXRP da esqueci o nome da rede lá. A MXRP da Minta. Gente, deu um branco aqui. E aquele outro Doppler Finance, né? Quando você for investir, não invista de uma vez tudo numa só, não. Porque se houvesse uma disrupção dessa daí, gente,
todo o mercado caísse, você ia junto. E mesmo assim, tudo que aconteceu no mercado, lá como não é alavancagem, não tem esse problema. Ah, você foi liquidado. Você só está emprestando a sua criptomoeda lá na Doppler Finance, e também quando você troca na outra lá no FXRP. Peraí, gente, FXRP. Eu tenho que lembrar quem é. É a Flare, gente. Flare Network. Então, quando você trocar seu XRP por Flare, você já tem que saber aonde você vai investir. Se for alavancado, cuidado. Na MXRP, é só trocar por XRP e você já está participando. Se você colocar em stake o MXRP ou numa pool de liquidez, você já vai ganhar 2 vezes, né? Se você deixar 1 ano numa pool de liquidez, você vai ganhar da pool de liquidez e na MXRP. Então vocês vão ver tudo isso aqui, já foi dito, só repetir para vocês verem que eu já tinha dito isso. Vamos seguir aqui, ó. O que esse aqui diz? Como veterano de 40 anos no mercado, a rápida queda e a recuperação do preço das criptomoedas demonstram coordenação em grande escala. Então pergunte-se, que bono, né? Por que o XRP não se manteve em 1,25? Não foram as compras no varejo que tiraram o pó do XRP e o impulsionaram. E pouco antes do grande ETF. Olha só, gente. Aquilo que eu falo para vocês sempre. E eu venho dizendo, desde quando eu vi esse colapso aí. Eu falei, galera, o preço do XRP não era o preço que deveria estar. O preço que está ali em cima ali é o preço real dele. E olha o que o cara está falando. Ele diz que tem 40 anos no mercado. Por que o XRP não se manteve em 1,25? Não foi, e eu achei que era 1,50 que tinha chegado. Ele disse, já tem 2 falando que foi até 1,25. Não foram as compras no varejo que tiraram o pó do XRP. Não foi os detentores de XRP ARM, tá? E o impulsionar. Não foi a gente que vendeu casa, carro para poder inflar o XRP. Ele tá jogando, retórico aqui, né? Não é uma pergunta, mas é uma frase retórica. Você entende e você sabe, quem está assistindo aqui o vídeo, sabe do que ele está falando. E olha, pouco antes do grande ETF. Tudo isso pouco antes do grande ETF. E aí, você acha que as instituições que já fizeram reservas, compraram XRP, eles podem até estar em perda impermanente, mas vocês acham mesmo que eles não sabem que o preço do XRP não foi a comunidade que criou ele? Até 3,60? Aquele preço lá, apesar de ter chegado a uma precificação no 3,20, não foi a comunidade XRP que fez aquilo. A comunidade XRP tem a sua responsabilidade, mas a responsabilização daquele preço alto lá é a manipulação. E o outro diz aqui, ó, eu ainda prego como conseguir enviar meu XRP durante o auge de tudo, sem atraso ou uma taxa de $61, gente. Mas meus amigos, o USDT no Ethereum ficaram parados por quase 1 hora e levaram, eu não sei o que ele quer dizer com esse lance de L em taxa aqui, tá? Vamos ver mais. Gente, é muito importante ver os comentários, tá? Aqui, ó. Acredito que a comunidade XRP tem uma visão diferente da maioria devido ao que já passou. Parece que o cara assiste o canal, né? Um salve para aqueles que acreditam, isso que deve ser brasileiro. Um salve para aqueles que acreditam em algo além das condições atuais de mercado. A galera escreve em inglês, né? Aí muitos de nós pensamos que eles são de fora, mas às vezes é brasileiro. Porque a maioria de nós não é trade. Não compramos, não vendemos com alavancagem ou margem. Não definimos stop loss ou pontos de vendas arbitrário. Alguns o fazem, mas a maioria não. A maioria apenas compra e mantém. Tempestade repentina em várias
exchanges centralizadas e na blockchain DeFi do Ethereum. Não há muito... Olha outra coisa que eu já falei muito aqui, gente. Vocês já notaram que é tudo nas plataformas da Ethereum, DEX, PancakeSwap, que é lá na Binance, todas as SECs chinesas, e por incrível que pareça, a Bitfinex não estava lá, mas a Bitfinex não é chinesa, mas ela tem uma ligação com a Tether, que é uma moeda que é muito ligada à China. Ah, meu amigo, não tem como. O cara foi criado na China, foi para outro país, achando que a desvinculação com a China ia ser... Não, meu amigo, não tem mais isso não. É vender a alma pro bicho lá, né? E aqui ele tá falando, ó, várias SECs e na blockchain DeFi do Ethereum. Não há muito DeFi na XRP Ledger, então não há muita coisa acontecendo. Não sei se é algo para comemorar, né, consolar ou não, mas XRP caiu abaixo de 1,80 em nossa DEX. Veja como derivativos de XRP, como MXRP e FXRP serão afetados nos próximos dias. E pode ter certeza que não houve nada que movesse os valores ali, tá? Os seus XRPs. A única coisa que fez foi que diminuiu o valor do seu XRP que está ali dentro. Quem trocou XRP por elas, né? Isso porque pegamos o preço durante os últimos anos. Não sentimos nada quando aconteceu. Quero dizer, foi uma queda louca e irreal, mas apenas por minutos na maioria das vezes. Quando uma ação de preço irreal, como acontece, XRP é um deles, que sempre retorna mais rápido. E aí a galera fala, claro, que algumas teses foram perdidas, mas isso vai acontecer. Eu estava em paz, ainda estou em paz, boas coisas estão por vir. Meu dilema ontem foi quanto dinheiro estou investindo em uma ordem de compra, né? Bom, vou parar por aqui porque você vê que a galera do XRP, meu amigo, eles estão conscientes. É couro grosso mesmo, a galera não está mais preocupada com isso não. Ah, isso aqui não interessa não. Bom, pessoal, olha só, 1h12 aí. Espero que vocês tenham pego bastante informação. E isso faz a gente sair mais forte disso ainda, tá? Eu diria para vocês, tem muita gente que, eu já vendi, eu já saí. Se já saiu, beleza, saiu no lucro. Só que teve muita gente que saiu do XRP e foi para outra. Aí deve ter pensado assim, caraca, vendi no XRP, comprei e agora deu essa M, né? Vai ver que comprou tudo de Solana a $220. Aí caiu para 180. Aí o cara ficou maluco. Perdi, foi aqui agora. Né? Claro que vai recuperar, mas ele ficou preocupado, não ficou? Pessoal, eu agradeço demais a atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Hoje foi só questão de X, tá? Só no X mesmo, tá? Porque a galera tá falando alto lá. E é isso que a gente tem que ver. Que tudo que eles falam lá, a gente já falou aqui desde os primórdios do canal Esmola, tá bom? Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima. Chegamos ao final de mais um vídeo. Agora, se você quer se sentir parte dessa família chamada BitCrypto e gostou do vídeo, considere deixar um like. Deixe também o seu comentário aqui no vídeo para a gente saber o que você achou da informação e deixe também alguma informação que você queira aí. Participe, você faz parte do canal. Compartilhe o vídeo para que outras pessoas também tenham essa informação. Não guarde a informação só para você. Se você ainda não é inscrito no canal, considere fazer parte da família BitCrypto, se inscrevendo e aproveite e ative o sininho para você receber notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.